O Reino Unido vai começar a compartilhar informações secretas sobre sua tecnologia de mísseis com a Ucrânia. O primeiro-ministro britânico Andy Burnham está em Kiev para as comemorações do Dia da Independência da Ucrânia. Essa é a primeira viagem internacional do premier desde que ele assumiu o cargo. Ele deve co-presidir uma reunião da Coalizão dos Dispostos, grupo de países que apoiam a Ucrânia. Ele também vai se reunir com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O Reino Unido tem sido um dos maiores apoiadores de Kiev desde o início da guerra contra a Rússia. Sobre esse assunto, vamos conversar, como já trouxe o spoiler, Débora Bergamasco, a analista internacional Fernanda Manhota, está no estúdio da CNN em Brasília. Muito boa tarde a você, Manhota. Mas queria te ouvir, enfim, como essa nova ajuda do Reino Unido pode impactar o cenário da guerra no leste europeu. Oi, Yuri. Oi, Débora. A todos que nos fazem companhia aqui no 360. Sempre uma alegria estar com vocês. E hoje com a nossa equipe aqui de Brasília em particular. Eu sou fã aqui de Brasília e sempre conto isso para vocês quando eu venho aqui. Hoje não seria diferente. Olha, sobre esse tema que gerou muita repercussão internacional, acho que a gente tem que desvendar ou descrever, explorar algumas dimensões. A primeira delas tem a ver com o fato de que o Reino Unido, ao dar esse passo, sem dúvida demonstra que acredita em uma guerra de mais longo prazo, ou seja, independente dos esforços que possam estar havendo em matéria de negociação para tentar encerrar o conflito, esse tipo de decisão mostra que pelo menos parte da Europa ainda é muito cética, muito reticente sobre um fim de curto prazo para essa guerra. A segunda coisa que a gente pode colocar no nosso horizonte tem a ver também com uma leitura europeia de que não dá para depender mais e exclusivamente dos americanos como provedores da segurança de Kiev, Quer dizer, os Estados Unidos têm sido, desde o início do conflito, grandes provedores de insumos militares, de apoio à Ucrânia, mas depender exclusivamente dos norte-americanos, sobretudo no contexto atual do governo Trump, continua sendo uma estratégia arriscada, ela pode não ser longeva, ela pode ser instável. Então, essas duas condições, eu diria que estão implícitas nessa decisão. Além disso, e aí você pergunta sobre os impactos na guerra, o que a gente tem nesse momento é talvez o fortalecimento da Ucrânia em matéria de sobrevivência dentro do conflito, pensando em termos da capacidade de resistir às ameaças russas. E eu digo isso, Yuri, porque para traduzir essa decisão em termos muito práticos e até em termos populares, eu diria, é como se o Reino Unido tivesse decidido por não apenas dar o peixe, mas ensinar a pescar. Essa é a decisão que transforma esse passo numa notícia. Por quê? Porque ao invés de simplesmente prover os recursos militares, então fornecer os equipamentos para os ucranianos, como já vem sendo feito há vários anos, agora o movimento é diferente. É repassar tecnologia, transferência de tecnologia e know-how para ajudar os ucranianos a produzirem em território da Ucrânia esse tipo de equipamento, principalmente mísseis bastante importantes para o conflito, mísseis que chegam ao alcance de mais ou menos 250 quilômetros, de altíssima precisão e para os quais os ucranianos poderão desenvolver-se propriamente sem que isso dependa de vir de fora, de chegar de fora. É claro que esse tipo de tecnologia, Yuri e Débora, é um tipo de tecnologia que envolve mão de obra muito sofisticada, acesso a recursos e a insumos específicos e que isso não se faz da noite para o dia. Então, se por um lado a Ucrânia deve ter agora um aumento da sua capacidade de resistir, dá para dizer que isso vai gerar efeitos de médio prazo, que isso não vai ser feito de um dia para o outro. Do ponto de vista dos russos, isso em alguma medida no curto prazo talvez não impacte diretamente o lado russo, eles não vão sofrer necessariamente consequências imediatas, mas é bastante provável que a capacidade de barganha ucraniana aumente no médio e no longo prazo e isso empurre os russos para um lugar dentro dessa negociação diferente do que se tem nesse momento, Yuri e Débora.